Amém, irmão? Nós já aprendemos algumas coisas. Que para subir é mais demorado, é mais esforçado, né? Tem umas turbulências, tem os obstáculos. Você tem que tirar os pesos, tem que tirar talvez esses confortos, essa vida que você acostumou a viver, é isso que eu estou falando de conforto. Né? Um pouco mais arrastado até chegar lá, mas agora eu quero te falar sobre o que acontece quando você e eu conseguimos romper as nuvens. Foi muito interessante que o Eduardo já tinha falado isso para mim, o comandante Eduardo. Ele tinha falado que o céu acima das nuvens, ele é sempre azul. E eu pude ver isso pela primeira vez. Quando nós rompemos, porque o céu estava nublado, quando nós saímos de Ribeirão, e quando nós estávamos para chegar em Rondonópolis, o céu estava fechadinho. E a gente olhou para baixo, né, eu e a Thelma olhamos para baixo assim, era um tapete, né, de algodão. A gente via as nuvens assim, e o céu a gente olhava para os lados, mas assim um azul maravilhoso, mas não tinha uma sujeirinha, não tinha uma nuvenzinha, não tinha nada. Dos dois lados que olhava, né, você olhava até o fim assim no horizonte e era aquele céu perfeito. Um céu de um azul muito bonito, muito intenso e um azul perfeito. E é interessante que quando nós chegamos lá em cima, quando o avião estabilizou, o comandante disse isso, ele falou assim, agora nós atingimos a nossa velocidade de cruzeiro, que era de 825 km por hora, e nós estamos a 34 mil pés, que representa mais ou menos os 11 mil metros, 11 quilômetros de altitude. E o Eduardo me falou uma coisa lá atrás, que eu pude, né, quer dizer, eu não pude constatar, mas eu me lembrei disso. Ele falou assim, Marcelo, quando nós rompemos, quanto mais alto nós estamos, menos nós vamos ter a influência do vento, menos a força do vento vai atingir a aeronave. E ele falou assim, sabe o que isso significa? Menos consumo de combustível. Para subir, consome mais, mas quando você atinge lá em cima, que você tem menos ar, que você tem menos oxigênio, que o ar se torna mais rarefeito, né? Essa barreira invisível, mas que existe, isso fica mínimo. E o avião, para manter essa velocidade de 825 km por hora, ele gasta menos combustível ainda. E o que eu e você precisamos aprender com isso? Que quando nós atingimos lá em cima, quando nós conseguimos passar pelas tribulações, pelas turbulências, quando nós perseveramos e rompemos essas barreiras, quando nós nos sujeitamos a esse tempo menos confortável de subida, essa plantação com lágrimas, quando nós aprendemos e suportamos esse tempo mais desconfortável, menos agradável para nós, e nós rompemos essa barreira e chegamos lá em cima, é muito mais fácil manter do que chegar. Você precisa acolher essa palavra no seu coração. Meu irmão, hoje a minha vida, ela é muito mais fácil. O lugar que eu vivo hoje, a velocidade que eu tenho hoje, a altitude que eu alcancei hoje em Deus, ela é muito mais tranquila do que os primeiros anos, do que quando eu me converti, do que há 12 anos atrás, há 10 anos atrás, há 8 anos atrás. Cada dia que passa, eu vejo que a minha vida tem se tornado mais fácil, mais feliz, mais abençoada em todas as áreas. Por quê? Está subindo, está lá em cima. Cada dia eu tenho menos dificuldade em caminhar. Cada dia o mundo ele se torna menos resistente a mim. Por quê? Porque os meus valores têm mudado, os meus olhos têm mudado, as minhas ambições têm mudado, as minhas esperanças, as minhas expectativas, os meus desejos, tudo isso tem se adequado, tem se encaixado à palavra. Cada dia que passa, a resistência se torna menor e a velocidade se torna maior. O consumo, o desgaste cada dia é menor e a velocidade cada dia é maior. Você precisa receber isso na sua vida, porque esse é o lugar que você tem. Hoje, né, vou dizer que todos os dias não, mas a maioria dos dias ele pode estar até nublado, mas eu consigo ver o céu azul. Eu posso olhar até ao redor,
nossa, mas está esquisito o negócio aqui, mas eu consigo ver o céu azul. É igual lá em cima. Lá em cima eu olhava para os lados, eu olhava para baixo, a nuvem estava lá, mas eu olhava para frente, eu conseguia ver o céu azul. Outra coisa que o comandante da aeronave disse, e até depois eu liguei para o Eduardo, conversei com ele a respeito disso, foi muito interessante que ele falou assim, estamos a uma altitude de 34 mil pés, a velocidade 825 km por hora, e ele falou assim, estamos a 50 graus, na hora que ele falou 50 graus, eu já fui lá na frente, falei, nossa, que calor. Ele falou, estamos a 50 graus negativos. Eu falei, você está ficando louco. E eu pude aprender um negócio. Quanto mais alto, menor a temperatura. Quanto mais próximo de Deus, mais baixa será a nossa temperatura. O que significa isso? Sabe quando ao nosso redor está tudo em ebulição, está tudo fervendo? Sabe quando o casamento não está muito bom? Quando o emprego não está daquele jeito? Dentro da igreja, com o irmão da igreja, com o vizinho, e com isso e com aquilo, está tudo uma temperatura alta. Quanto mais alto você estiver, menor vai ser a tua temperatura interior. Quanto mais próximo de Deus você estiver, como é que eu fico próximo de Deus? Orando, jejuando, meditando na palavra, praticando a verdade. Quanto mais próximo eu e você estivermos de Deus, quanto mais altos, quanto mais velozes, menor será a nossa temperatura. Mais fácil será o quê? Lidar com as situações adversas. Lidar com as coisas que estão ao nosso redor. Quantas vezes você já tomou atitude com a temperatura alta? Veio uma briga de lá para cá, veio uma cobrança de lá para cá, veio uma investida de lá para cá, igual a bexiga, eu falei aquele dia. Né? Espetou, estourou. Veio um espeto para cá, não, eu estou tranquilo. A temperatura não muda. Eu não vou mudar por causa do lado de lá. Eu vou permanecer o mesmo, porque eu estou permanecendo na palavra. Eu estou permanecendo naquilo que Deus me chamou para viver. Eu estou vivendo aquilo que o Senhor chamou para viver. E é desse jeito que Deus tem para você. Amém? E para nós terminarmos esse ensinamento que o Senhor tem para as nossas vidas, eu quero te falar quando o avião estabiliza. Quando você chega lá em cima, quando a velocidade está de acordo, a temperatura está baixa e a altitude está a altitude certa. Lá em cima tem menos turbulência. Lá em cima a temperatura está mais baixa. Lá em cima a velocidade é maior. Lá em cima a resistência é menor. E lá em cima é o lugar onde você vai ser servido. Toda essa mensagem começou de trás para frente. Todo esse ensinamento que Deus trouxe para mim começou nesse ponto. Quando o piloto ele falou, né, que estava tudo estável, que agora não teria mais turbulência porque já tinha passado as nuvens, a velocidade já tinha chegado no ponto que ele precisava, a altitude era aquela, não ia variar mais, a temperatura externa estava uma bênção, a temperatura interna também estava tranquila, porque você regula a temperatura que você quer lá dentro. Ele falou assim, logo a seguir, o serviço de bordo vai ser iniciado. E aí vem a aeromoça para te servir com um carrinho e fala para você, o senhor deseja suco, deseja refrigerante, deseja água, deseja café, deseja leite, deseja isso, deseja aquilo. O servir, o ser servido, aprenda isso. Ele só acontece depois que tudo foi estabilizado. No tempo de subida não é hora de ser servido, é hora de servir. No tempo que você está perseverando não é hora de ser servido, é hora de servir. No tempo que você está decolando é hora de servir. No tempo que você está indo em direção a Deus, não é hora ainda de ser servido, mas é hora de servir. Jesus disse o quê? Eu vim não para ser servido, mas para dar a minha vida em resgate. Eu vim para servir. E quando você e eu atingimos essa altitude, quando nós atingimos esse lugar, é a hora de Deus mandar os anjos nos servir. É interessante aqui no capítulo 4 de Mateus, que fala sobre Jesus. Jesus ele tinha sido levado ao deserto pelo próprio Espírito Santo para vencer o diabo, para derrotar o diabo, para ser tentado e vencer o diabo. E ele teve fome, depois de 40 dias ele teve fome. O diabo vem e faz uma proposta. Jesus disse para ele, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Não ainda era hora de ser servido, mas Jesus estava nos servindo ali.
Depois o diabo leva ele na cidade santa, coloca ele num lugar alto e fala: Jesus, atira-te daí de cima, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem e eles vão te sustentar para você não tropeçar em pedra nenhuma. Jesus também disse, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ainda não era a hora de Jesus ser servido. Depois o diabo leva um monte muito alto e mostra todos os reinos e a glória e fala: se você me adorar, se você se prostrar diante de mim, eu vou te dar tudo isso. Jesus ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Ainda não era a hora de ser servido. Jesus serviu em 3 instâncias. Jesus bateu de frente com o diabo em 3 situações. Quando ele venceu o diabo, com isso o diabo o deixou. E eis que vieram anjos e o serviram. Nós queremos ser servidos no deserto, e no deserto não é lugar de ser servido. Nós queremos ser servidos quando nós estamos decolando e não é hora de ser servido. Nós queremos... Por que não é hora de ser servido quando nós estamos decolando ainda? Quando nós estamos caminhando ainda? Porque se a aeromoça chegar ali e me der um suco que eu colocar naquela bandejinha, certamente na turbulência vai cair e vai me sujar a roupa. Você acha que Deus vai te dar alguma coisa para te fazer mal? Você acha que Deus, como um pai que te conhece melhor do que a você mesmo, Ele vai te servir na hora errada para isso ser prejudicial a você? O que acontece muitas vezes é que nós nos servimos, né? Nós não aguentamos esperar o tempo, nós não aguentamos esperar a estabilidade lá em cima e nós mesmos nos servimos. E nós colocamos as mãos pelos pés, os pés nas mãos e aquilo tudo derrama sobre as nossas vidas. E depois bagunça tudo e depois fala: Deus, não foi Ele que te serviu, foi você que se serviu. A Bíblia diz lá em Provérbios, diz o quê? A bênção de Deus, ela enriquece e não acrescenta dores. Espera o anjo vir. Na hora que estiver estável, na hora que estiver estabilizado, na hora que você rompeu essas barreiras, aí sim é a hora de ser servido. Aí sim é a hora de fazer escolha. Aí sim é a hora de falar: Deus, eu quero. Deus vai abrir, Deus vai colocar a mesa para você e vai falar assim: o que você quer? Como que você quer? Lembra do cego Bartimeu? O que você quer que eu te faça? O cego, ele já tinha passado por essas barreiras. Ele tinha vencido ele tinha vencido os discípulos, ele tinha vencido todo mundo ali. E ele conseguiu chegar diante de Jesus, estabilizou. Jesus falou para ele assim: o que você quer que eu te faça? O que você crê que eu sou capaz de fazer na tua vida? Ele falou assim: eu quero ver novamente. Ele falou assim: então sirva-se. A tua fé te curou. Ele rompeu tudo, chegou no lugar de fé, chegou no lugar onde anda mais rápido, onde a temperatura é mais baixa, chegou num lugar onde a resistência é menor. Ele chegou no lugar de ser servido. Deus quer te servir. Deus quer fazer na tua vida. Ele só está esperando que você chegue nesse lugar. Ele só está esperando o tempo oportuno para você chegar nesse lugar. É você quem estabelece, não é Deus. A mesa já foi posta. Vai até ela, chega até ela e você vai ser servido pelo Senhor, pelo dono das bênçãos. Amém? Que Deus seja louvado em sua vida. Até a semana que vem, no nome de Jesus.